Olá, ferrinhos. Eu sou o Rafael, sou gestor do podcast e eu venho aqui pedir para vocês uma ajuda em relação à situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver aqui na tela, estamos passando um QR Code e juntamente com a Samila Monteiro e com o Lula Brasil, pedindo qualquer valor, qualquer ajuda que vocês possam dar para ajudar as pessoas que estão passando por essa calamidade agora. Agradeço desde já e um bom episódio. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Olá, Lohane. Olá, ferrenhos. Olá, doutora Isa, tudo bom? Olá! E hoje temos o prazer de receber a Isabela Patriota. A Isa é diretora de Relações Internacionais do Lula Brasil e diretora de Fundraising no Lula Internacional. Ela também é mestre na UNB e agora doutora em Direito pela USP. Direito Econômico, né, Isa? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lohane, muito obrigada, Catarina, pelo convite, por eu estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade. Gostei da palavra que a Catarina usou para o pessoal que assiste o Damas de Ferro. É ferreiros? Você falou? São os ferrenhos. Tá bom. Muito obrigada, ferrenhos, também, por estarem ouvindo. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo agora, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtem e compartilhem o nosso conteúdo para que as nossas ideias cheguem um pouco mais longe. Isa, nós chamamos você aqui hoje para falar um pouco da mulher na política, da mulher no movimento liberal em si. E eu queria que tu começasse a contar um pouco da tua história. Quem que é a Isabela Patriota, como que você entrou nesse meio e hoje você mora nos Estados Unidos, né? Isso. A minha história, eu vou tornar ela um pouco curtinha, né, para dizer como é que eu me tornei uma liberal e também porque eu gosto tanto de fazer parte desse meio e como que eu cheguei até aqui. Eu entrei na faculdade, né? Minha família é muito católica, muito religiosa, até hoje, né? Minha mãe e minha irmã, elas se dedicam muito da vida delas para a igreja. Meu pai trabalha até hoje na igreja, na instituição católica que eu me formei, que eu fiz meu ensino médio. Então, minha família não é muito politizada, mas é bem religiosa. E quando eu entrei na faculdade, né? Na graduação da Federal, eu era totalmente despolitizada, não sabia nada do que estava se passando ali. E meio que você é sugada, né? Dependendo de onde você esteja, você é direcionada para aquilo dali, porque ou você faz parte de um determinado grupo, ou você concorda com a maioria do pensamento ali, né? Do mainstream, do pensamento ideológico que tem na faculdade, ou você não interage, você não tem namorado, você não tem amizades, você não tem bom relacionamento com os professores, né? Então, assim, eu naquela época, né, que eu fiz graduação entre 2010 e 2015, então era o final do governo Lula, foi o último ano do governo Lula, e peguei o primeiro mandato da Dilma e o primeiro ano do segundo mandato dela. Então eu era uma pessoa de esquerda, né? Naquela época, votei no PT e etc e tal. Porém, o que mudou a minha trajetória foi que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu acho que isso se deveu à escola que eu estudei, sabe? Foi uma escola muito boa até, que incentivava a curiosidade e criatividade dos alunos. E foi engraçado, porque eu entrei num projeto de pesquisa porque eu queria muito ganhar dinheiro na faculdade, né? E é difícil. Então, eu queria muito entrar nesse projeto de pesquisa porque ele era o que pagava mais. E ele era o que pagava mais porque ele era financiado pela Petrobras e pela ANP. Na época, o Rio Grande do Norte, o estado de onde eu sou de Natal originalmente, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes me perguntam se eu sou de São Paulo ou do Rio, né? Eu tenho que explicar que, na verdade, não, eu sou do Nordeste. Então, o Rio Grande do Norte era um grande produtor de petróleo em terra na época. E eu tinha curiosidade, porque naquela época, em 2013, estava tendo um debate sobre os royalties. Os royalties de petróleo tem que ir só para os estados produtores ou tem que dividir, já que, querendo ou não, em tese, né, petróleo, recursos de hidrocarbonetos pertencem à União. Então, eu acabei entrando nesse projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa era financiado pela ANP e pela Petrobras. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. E eu entrei porque pagava mais e eu estava curiosa com esse debate. Eu lembro que estava tendo esse debate e eu entrei. O projeto era para durar 2 anos. Na época, isso foi exatamente quando a gente estava tendo aquela mudança de regime regulatório, que antes já era do FHC, aí o Lula mudou depois que achou o pré-sal, e a primeira vez que ia ser implementado era em 2013, já no governo Dilma. E eu estava a favor da mudança, sabe? Eu estava, tem que ter mesmo monopólio para a Petrobras, tem que ter mesmo prioridades para a Petrobras, etc. e tal. Isso foi em 2013. Uhum. Eu tinha que ficar no projeto por 2 anos.
naquela época o Brasil estava bombando, o governo Dilma nessa época era muito bom, não tinha escândalo, não tinha nada, a economia estava bombando, a paridade real-dólar era muito baixa, todo mundo viajando para o exterior, aquela coisa toda. Aí chega 2014, o barril do petróleo estava $150 o barril e a gente tinha acabado de encontrar um dos maiores poços das últimas décadas. Então, assim, a perspectiva de futuro era muito boa. O Brasil estava estabilizado, não tinha crise política, não tinha nada. Então, eu era uma pessoa, assim, também otimista com o futuro. Chegou 2014, teve Lava Jato, o barril do petróleo foi para $30. A situação da Petrobras, a Petrobras saiu de maior empresa da América Latina, só degenerando. E aí, o único professor liberal clássico da faculdade sempre tinha sido contra o novo marco regulatório do petróleo, do pré-sal, instituído pelo governo Lula. E eu simplesmente tive a curiosidade e fui conversar com ele. Eu lembro que a gente achava ele louco, né? Porque ele era o único professor liberal que falava de livre mercado, que falava contra o monopólio da Petrobras e etc. Eu tinha sido aluna dele, só que a gente sempre tinha tido um bom relacionamento. Ele até hoje é o meu mentor. Esteve na minha banca do doutorado, esteve na minha banca do mestrado. Então, sempre que eu vou, quando eu volto para Natal e que eu estou na UFRN, a gente faz eventos juntos. E eu fui perguntar para ele, professor, me explica então agora, eu não estou entendendo esse cenário. Por que você acha, então? Me indica alguns autores. E então ele me indicou alguns autores até brasileiros, economistas brasileiros, que desde o início estavam criticando esse novo marco regulatório. Foi o Alexandre Schwartzman, economista, e o Fábio Jean-Viage. Eles tinham obras falando exatamente sobre isso, e aí eu mudei minha opinião, Lorraine, e eu mudei minha opinião, passei a ser, ainda na graduação, passei a ser contra o monopólio da Petrobras, passei a criticar o novo marco regulatório do pré-sal instituído, só que, ao mesmo tempo, eu era financiada pela Petrobras e pela ANP. E o meu professor quase quis me reprovar, né? Nossa. Porque eu fui contra. Ao final, eu fiz assim, não, tá muito errado, e eu já era a favor da privatização mesmo. Porque, cara, quando você só acha assim, ai, meu Deus do céu, o monopólio é muito bom. Se você não estuda, se você não pensa, é aquela questão, as respostas, elas fáceis para problemas complexos, elas estão erradas, né? Uhum. Só que você tem que estudar aquilo dali. E foi o que eu fiz. Eu estudei, li, e eu fiz, cara, tem que reverter essa situação. E eu quase fui reprovada por isso. Eu poderia nem estar aqui agora dizendo que eu sou doutora. A diferença é que um bom professor faz e um livro, né? E fora que você foi com a mente aberta também, que tem muita gente que não tem esse pensamento de ir, eu quero entender o seu lado. A maioria não quer nem saber. Te trata como inimigo, né? Exato. E assim, para você ver o papel que esse professor cumpre na minha... Inclusive, um beijo para ele, professor doutor Otacílio Silveira, mudou a minha vida, ele sabe disso, tanto que ele foi importante na minha formação, foi ele que deu esse spark, né, que a gente fala aqui, a primeira luzinha lá, foi ele que me introduziu a todo esse mundo, então eu sou muito grata a ele, e o fato dele ser uma pessoa também amistosa e aberta, porque quem leva pancada há décadas já é ele lá, né, na UFRN, Imagina. E ele sempre aberto, e nunca deixou também que, porque a gente fala assim, cultura de cancelamento é nova, não é. Então, quem está sofrendo tudo isso, né? Ele é maluco, ele é doido, não sei o quê, não recebe tal coisa, não recebe tal fundo da universidade, é ele, há muitas gerações, mas nunca desistiu. Uhum. Nós temos vários assim, né? E daí, quando tu percebeu que o monopólio era errado, tu começou a estudar, como você entrou no movimento de fato, Isa? E aí, essa é uma parte interessante também, porque até 2015, eu morava em Natal, né? Então, eu defendi a minha monografia em junho de 2015. E aí isso criou... Natal é uma cidade pequena. E, sobretudo, se você está no meio jurídico, né? É uma cidade que você se limita. E, assim, justamente porque eu fui contra, né? Fui contra os professores, fui contra... Né? Eu passei a fazer parte da minoria que era contra o mainstream da universidade. Eu não queria mais morar em Natal, queria sair também. É bom você usar, né? Usufruir de outros ares. E eu sempre quis muito estudar em Brasília, morar em Brasília, até porque eu politizei bastante e eu tive esse interesse, eu passei a participar de alguns projetos em Brasília, eu fiz o estágio visita quando eu estava na graduação. Então, eu politizei enquanto eu estava na universidade e eu fiz, eu quero sair daqui, e nem se compara, né? Morar em Natal, entrar nesse meio, uma cidade pequena do Nordeste, e você ir para metrópoles brasileiras. Então, eu decidi aplicar para o mestrado na UNB,
eu fui reprovada na aplicação do mestrado da UFRN justamente por questões ideológicas. Nossa. Só que eu processei a UFRN e ganhei a causa. Boa. Inclusive, eu assinando, eu fazendo, eu ainda não tinha tirado nem a OAB, tive que encontrar um advogado só para assinar, mas quem montou tudo fui eu, por essas questões ideológicas também. Ou seja, o cerco meio que se fechou para mim, mas eu também segui aquela linha, eu também não deixei e isso me abalar, e eu continuei na linha, e eu continuei, Lohane e Catarina, estudando regulação. Então, por isso que o meu doutorado foi em Direito Econômico, eu segui nisso. Então, quando eu fui aprovada no mestrado da UNB, eu cancelei a ação na UFRN, porque eu fiquei até com pena de quem tinha passado, né? Eles tinham passado, eu fiz assim, não vou cancelar esse. Então, eu desisti da ação e, enfim, a vida seguiu lá. E eu continuei estudando na mesma área. E aí, o engraçado porque quando eu comecei, foi em 2016, meu mestrado da UNB, né? Foi no ano do impeachment da Dilma. E quando o Temer assumiu, eu estava fazendo... porque o marco regulatório que o Fernando Henrique tinha feito para o petróleo tinha sido muito bom. Foi exatamente isso que colocou a Petrobras no topo, porque era um marco que não dava privilégios monopolísticos para a Petrobras. A Petrobras tinha que competir. E tinha sido muito bom. Se a gente nunca tivesse mudado esse marco, a Petrobras hoje, mesmo, sabe, meio a meio, sendo parcialmente estatal, que eu critico, certo, isso, mas nada comparado ao que aconteceu com o marco regulatório do Lula. Então, eu continuei estudando nessa área e eu fiz sugestões no meu mestrado de reformas no marco regulatório que tinha tido. O Temer, ele fez algumas alterações. Eu não vou dizer que foi graças a mim, eu não tenho essa pretensão, certo? Mas eu sou muito feliz de que, enquanto eu estava estudando isso, o Temer mudou o marco regulatório, foi muito bom para o nosso país. Ainda não está no modelo ideal, lógico, porque assim, o modelo ideal é vender a Petrobras e esquecer, né? E deixar as empresas que vierem e quiserem usufruir, né, e explorar o petróleo no Brasil é o melhor cenário. Sim. Mas sem entrar muito nesses detalhes, eu mudei para Brasília. Então, eu queria fazer amizades que fossem ideologicamente como eu, né? Sim. Então, eu queria ter amizades e com as minhas amigas, né? Eu queria ter amigas, eu tenho muitas amigas de esquerda e de direita, mas eu queria também ter um grupo de pessoas que eu não precisasse ter que estar me explicando, ou que eu tivesse que evitar determinados temas. E foi aí que eu conheci um grupo de meninas liberais da UNB também, que eu já conhecia algumas de quando eu ia para a UNB fazer alguns projetos antes, de quando eu ainda morava em Natal, e elas tinham um grupo de feministas liberais. E eu me uni a esse grupo, e certo dia alguma delas falou, tem esse grupo aqui que acabou de chegar do Brasil, era em 2018 já, que chama Lola. Eu entrei no Lola, né? Isso em 2018 ainda. Porém, antes disso, Lohane, antes de entrar no Lola mesmo, isso foi quando eu comecei a pesquisar várias coisas, né? Ler outros autores. Foi quando eu conheci o Cato Institute, que é em Washington. E aí eu comecei a aplicar para algumas bolsas, né? Em 2017. Eu apliquei para algumas bolsas, ganhei uma bolsa do Cato para ir para Califórnia em 2017. E ganhei também uma bolsa no Canadá para ir fazer um curso de uma semana lá sobre liberalismo. E aí foi isso. A partir disso, eu comecei a aplicar para outras oportunidades e entrei no Lola. Engraçado, porque eu entrei no Lola depois disso, né? Eu entrei no Lola depois dessas duas oportunidades que eu participei. E desde 2018 eu nunca saí do Lola, né? Em 2019, em janeiro, foi quando eu passei no doutorado, que também em Direito Econômico, só estudando regulação, só que de outra área, né? Urbanística. E mudei para Washington para fazer o estágio do Cato, o estágio de pesquisa. E no início do ano eu fiz esse estágio de pesquisa em Washington, no final do ano eu fiz as minhas disciplinas em São Paulo e voltei para cá, voltei para os Estados Unidos em 2020. Então essa é a long story short, né, que eles falam aqui, tentando resumir, mas foi assim que aconteceu, foi assim a minha jornada e hoje eu estou aqui e trabalho para o Lola. Fala um pouco mais sobre o Lola para quem não conhece e está assistindo a gente. Tá. O Lola significa uma expressão, né? É uma sigla que é Ladies of Liberty Alliance. É uma organização que surgiu em 2009, porque a fundadora do Lola, Nina Whitfield, ela trabalhava para o Ron Paul na campanha dele. E depois, né, que ele perdeu a campanha, ela trabalhou para o filho dele no Senado. Ela foi do gabinete dele, que é o Rand Paul. E ela, na época, ela tinha uma dificuldade muito grande de convencer mulheres a votar neles dois. Porque as ideias, como eu falei, né? Até como eu me sentia um pouco na universidade, né? Você
é meio que a obrigação das mulheres seguirem uma determinada cartilha, ou então elas não são empoderadas, ou então elas não são independentes, ou então blá, 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 que vocês duas já sabem, que eu não preciso nem repetir. Então, mas que talvez eu precise falar para quem está ouvindo, né? Então, ela tinha essa dificuldade de convencer mulheres a votarem neles. E estava tendo, assim, um abismo muito grande, porque ou você... As mulheres são 50% da população, então se 50% da população necessariamente não vai votar nele, no candidato que ela acreditava, os outros 50% fica muito mais difícil, né? Porque, cara, se mesmo que 30%, 40% votem nele, né, dos homens, você já ignorou outra metade da população. Sim. Então, foi a partir daí que ela se juntou com outras mulheres que estavam trabalhando na campanha dele para criar o Lula, que é uma organização focada apenas em converter, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas educar, empoderar e treinar mulheres sobre liberalismo. Né? Nos Estados Unidos, ela usa o termo libertário. Não é muito usual no Brasil, né? E tem até uma certa pecha, mas aqui no Brasil a gente usa liberal clássica, mas nos Estados Unidos é libertário. Hoje em dia, né, depois de mais de 10 anos, né, 15 anos, o Lula está em mais de 40 países. A nossa missão é traduzir mesmo esses conceitos para mulheres e criar uma comunidade. Então, a gente atua com 3 programas, né, que eles falam aqui. Nós temos os núcleos, que é justamente para criar comunidades, que foi exatamente o que me levou a entrar no Lula em 2018. Eu queria ter um grupo de amigas que pensassem como eu e poder sair, entendeu? E falar sobre qualquer coisa da vida. Não necessariamente ficar falando de política, mas falar qualquer coisa da vida, mas com pessoas que pensem como você. Aí a gente tem o Retiro de Lideranças. Em 2019, eu participei do Retiro de Lideranças em Washington, inclusive, como par do Lula ainda no Brasil. Que é justamente para treinar as nossas meninas que são líderes desses núcleos ao redor do mundo. Treinar. Falar em público, escrever. A Catarina, por exemplo, ela é membro do nosso núcleo em São Paulo. Ela escreveu um artigo para o Boletim da Liberdade. Graças ao Lula. Não, e assim, e a gente fica feliz até por isso, porque é para dar espaço para as mulheres e para mostrar que assim, isso não é uma coisa de homem, entendeu? Sim, eu não conseguiria essa oportunidade se não fosse o Lula. Não, e eu fico muito orgulhosa, porque é um tema que a gente adora debater, né, Catarina? E que depois várias discussões. Várias discussões. Então tem o Retiro de Lideranças, que é para treinar as meninas justamente nas características de liderança. Não é necessariamente para fazer teoria. A teoria a gente faz dentro dos núcleos, que, por exemplo, a Catarina também lidera um clube do livro. Então, nessa outra parte é só falar em público, escrever, que mais? Fundraising, às vezes, também, né? Captar recursos para o seu núcleo. Social skills, tipo, habilidades sociais mesmo, sabe? Até para conseguir passar essas ideias para frente, né? Que eu vejo que a nossa maior dificuldade hoje é conseguir comunicar para as pessoas as nossas ideias. Né? Isso, exatamente. E o outro é o Speakers Bureau, que é nosso banco de palestrantes, que eu acho que se encaixa mais no que a gente fez pela Catarina, porque justamente porque tem mais homem falando sobre tudo isso, a gente coloca as nossas mulheres, tanto que a gente não se limita a falar de assuntos femininos. O Lula não é para falar de assuntos femininos, não é, de forma alguma. Mas, logicamente, a gente fala, né? Isso não é impeditivo. Mas é para colocar as nossas mulheres para falar de qualquer assunto. A Catarina falou de economia. A gente tem médica para falar de assuntos de saúde. A gente tem advogados para falar de assuntos jurídicos. A gente tem arquiteta para falar de urbanismo. Então, é para dar oportunidade para mulheres falarem sobre esses temas, dando opiniões com os nossos valores. Então, a gente vê as nossas membras, a gente vê estão pedindo aqui para falar sobre esse tema. Quem é uma das nossas membras que a gente acha que falaria bem sobre isso, escreveria um artigo bom sobre isso. Então, por isso que a gente treina elas a escrever, a falar em público, porque a gente quer deixar elas preparadas para enfrentar esse mundo que vem para o mundo. Não é fácil, né? A gente às vezes acha assim, nossa, não, é pouquinho as batalhas são... As batalhas que a vida nos dá, muitas vezes, são difíceis. Então, a gente quer deixar as nossas loulas bem preparadas para isso. Então, alguma dúvida? Não sei se ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, sobre tudo que eu falei aqui. Como você falou ali, o papel de vocês é tentar inserir as mulheres nesse ambiente hoje tão dominado pelos homens, né? Quais seriam os principais desafios enfrentados pelas mulheres hoje, tanto para entrarem na política quanto no movimento liberal?
como palestrantes, como escritoras. Eu vejo que tem poucas mulheres nesse meio. Eu vou dizer assim, porque, tem uma coisa, sabe, Lohane, que a gente estuda, que a gente já viu muitas coisas. A diferença, assim, de capacidade profissional, de capacidade intelectual, de capacidade, em termos gerais, entre homens e mulheres, são irrelevantes. Uhum. Mulheres são tão capazes quanto homens em tudo. Né? Se a gente fala só do aspecto biológico em termos de força, realmente os homens eles estão à frente. Mas se as mulheres são bem treinadas, não à toa, a gente já coloca mulheres nas polícias, já coloca mulheres, como é que fala, são parte de órgãos militares. Então, Sim. assim, já está provado que até em termos de força, se você faz o equipamento certo, as mulheres, assim, a diferença marginal nem é tão relevante assim. Está provado que isso... Então, tanto que no início da carreira, homens e mulheres eles estão ali em nível de igualdade, né? Assim, no início dos 20, metade dos 20 até os 30 anos. Estão em nível de igualdade. Só que eles estão em nível de igualdade em uma forma que é meio que assim, homens e mulheres estão no início da carreira, então eles vão ter menos oportunidade para estar brilhando, né? A não ser que sejam pessoas muito fora da curva. Qual é o problema? Um problema que, assim, pode ser um problema para alguns, pode não ser para outros, mas o que é que a gente identifica como sendo a razão de ter menos mulheres quando chega assim, no pico da carreira? Porque a partir dos 30, que é quando os homens e mulheres estão mais desenvolvendo a carreira, algumas mulheres decidem ir para a maternidade. Os homens, mesmo que eles vão para a paternidade, isso não impacta na vida profissional deles. Já na vida da mulher, impacta questões biológicas puramente simples. É a mulher que engravida. Uhum. É a mulher que passa 9 meses grávida. Não tem como você dizer que vai ser a mesma coisa. Não tem como a produtividade ser a mesma. E isso não está sendo um comentário pejorativo, como eu acredito que vocês duas, né, enquanto mulheres, compreendem isso. Sim. E, assim, é a mulher que amamenta, é o corpo da mulher que muda. Então, muitas mulheres decidem por dar uma pausa na carreira, mesmo, por uma questão de escolha. E as outras que não escolhem pausar, decidem ter um filho só, né, e entram naquela situação. Então, o que acontece? A carreira de um homem e de uma mulher sem filhos e não casado, geralmente até a mulher está um pouco na frente. Quando a mulher se casa e quando o homem se casa, é quando a carreira do homem progride e a carreira da mulher estanca. Então, tanto que você vê mulheres que estão nessa fase de maternidade e não são as mulheres que estão super ativas no mercado de trabalho, não são as mulheres que estão super produtivas, não. Ou é a mulher que ainda não teve filhos, ou é a mulher que já tem filhos mais velhos. Então, as mulheres que estão nessa fase, então, é nessa fase que a gente tenta ajudar mais, que a gente está tentando trabalhar de uma forma que a gente auxilie. E nada contra quem quer parar. Eu não tenho nada contra, entendeu? E o Lola, em geral, respeita as opções, entendeu? Tanto de quem não quer ter filhos, como de quem quer parar a carreira para viver a maternidade. Então, o nosso problema, o que a gente identifica, não é que necessariamente, ai, meu Deus, existe assim, porque as mulheres, elas precisam ter uma ajuda, porque na parte profissional elas são menos capazes. Essa não é a parte que a gente identifica. O que a gente, de fato, identifica que é como conciliar a maternidade de uma forma que as mulheres que queiram se manter no mercado de trabalho e avançando no mercado de trabalho, elas consigam. A questão, por exemplo, de discriminação, sabe? Isso é algo que, assim, antigamente eu tinha uma... Para você ver como as pessoas mudam, né, Lohane e Catarina? Antigamente eu tinha uma visão de que... Não sei se é porque também a gente é do Brasil, e eu não quero falar mal dos Estados Unidos em termos gerais, porque eu amo muito os Estados Unidos, sabe? Hoje em dia eu gosto muito dos dois países de uma forma que eu realmente gosto. Mas no Brasil, a questão racial, por exemplo, eu acho muito mais sutil. Eu acho... Também não sei, né? Sei lá. Talvez fosse a minha visão e talvez eu possa até mudar isso também. Que ela é muito mais centrada. Então, assim, eu acho que existe questões raciais muito mais fortes aqui do que no Brasil. A mesma coisa vale para questões de gênero. Não é que não exista, eu não acho que não existe, eu acho que existe sim, muita misoginia ainda, não acho que é o Estado que vai resolver nada disso. Por isso, eu acho que é a sociedade civil organizada, sim. E é por isso que é a gente organizando e se empoderando mutuamente e colocando, cara, eu quero que a Catarina fale sobre isso. Quem vai fazer um artigo sobre isso é ela. Quem vai escrever sobre isso é outra mulher. Então, o nosso papel é esse, é colocar as mulheres lá. E assim, questão de discriminação, cara, é peitando. E não tem fórmula mágica.
sabe? E isso do Lola é muito legal, porque olha só, como eu falei, né, nós estamos em 40 países. Tem país que as mulheres, elas não podem ser titulares de herança. Elas não podem. Quem é que está discriminando? Logicamente, foi um homem que escreveu uma lei ali, né? Sim. Vem através do Estado. Mas é muito diferente uma discriminação que vem através do aparato estatal, que o governo ele pode usar isso contra você, do que uma discriminação. Aí, eu acho que você é burra. Não vou votar você aqui. Cara, foda-se, eu vou para outro. Perdão, desculpa. Sim, a gente pode até cortar essa parte. Mas, eu não acho que as mulheres são capazes, vou tirar as mulheres, não vou contratar mulher. Ué, tudo bem. Bom, vai ter outro que vai. A gente cria o nosso, então. A gente faz o nosso, que tá aqui. São 3 mulheres. O livre mercado que regula, né? Sim. Exato. O livre mercado é perfeito? Também não, mas o Estado ele é muito pior. Sim. O Estado ele atrapalha bem mais, né? Ele atrapalha bem mais. Então, pode falar. Pode fazer a pergunta, mas era isso que eu estava falando. Eu esqueci, não sei se eu me perdi muito na resposta. Mas... Não, foi boa. Não, eu queria saber mais, voltando para essa questão ideológica, porque eu vejo muito mais homens indo para o liberalismo, até saiu uma pesquisa recente que mostra essa diferença entre homens indo mais para o liberalismo, para libertarianismo, e mulheres ficando mais com essa questão progressista, defendendo o Estado grande. E eu queria saber, na sua visão, por que isso acontece, voltando para o aspecto ideológico. Eu tenho uma teoria, até queria falar para ver se você concorda ou não, que são por causa desses grupos que se dizem empoderadores, que se dizem pró-mulheres. A gente vê isso também com o movimento LGBT, vê isso com o movimento negro, que eles dizem empoderar a pessoa, só que você fica dentro de uma caixinha e você tem que obedecer à ideologia que eles estão impondo ali. Eu acho que a esquerda faz isso muito melhor do que a gente, de ter esses grupos que chegam nas pessoas e dão a mão, estendem a mão, que falam com esses grupos menores, esses grupos específicos, e eu acho que o Lola traz um contraponto, e outros grupos também que estão vindo hoje em dia, para ter a opção do liberalismo. Mas ainda assim, eu não sei se é só isso. O que você acha que é o ponto determinante para a pessoa, eu vou para a direita ou esquerda, e por que tem mais homens na direita? Eu vou dizer para você. Eu, por exemplo, né, eu entendi a sua pergunta muito bem, tá, Catarina? Eu só vou dizer uma coisa. Eu não gosto desses termos esquerda e direita. Mas eu também não gosto, mas é que facilita para entender. Né? Facilita. Sim, lógico. É uma questão de comunicação, né? Sim. É para comunicar melhor. Eu acredito o seguinte, certo? Eu acredito no que você falou, eu concordo com essa teoria. E o que acontece? É muito mais... É aquilo que eu falei no início, né? Problemas complexos, as pessoas dão uma resposta simples e aí você fica naquela. Só que a resposta está errada. Sim. O que acontece? Às vezes gera um problema maior ainda, né? Isso. Vamos falar, então, agora problemas que só mulheres enfrentam. Homens não enfrentam esse problema e isso não é uma questão de, ai, meu Deus, as mulheres são vítimas. Não. Homem não engravida, né? Então, homem não passa por certas situações que só mulher passa. Então, se você falar assim, vamos falar de outra questão. Melhor do que essa é a questão da menstruação. Homem não menstrua. Quem é que menstrua? Mulher. Então, e aí as mulheres sentem cólica, o homem não sente. Então, é muito difícil do homem, às vezes, simpatizar com essa situação. E às vezes, cara, você menstruou, você tá num dia péssimo, e você ainda é muito jovem, você ainda é adolescente, você tem 19 anos, você tem 18 anos, tá num dia péssimo e você realmente acha que, putz, alguém tem que tomar conta de mim. Alguém tem que resolver esse problema. É injusto que as mulheres com cólica menstrual tenham que ir para a escola, tenham que ir trabalhar, tenham que fazer isso. Qual é a resposta fácil para essa pergunta? É dizer bem assim, não, vamos fazer uma lei. É uma resposta muito simples e fácil, né? Só que, quando você tem um liberal respondendo isso, muitas vezes, como era a resposta de um liberal ou um conservador, certo? A minha visão é, nossa, você está se vitimizando, você não entende, na verdade é porque você é burra, é porque você não compreende, os resultados vão ser péssimos. Cara, esse approach, né, essa forma de tentar dar uma resposta para esse problema não é certa e ela não é convidativa e ela não acolhe aquela pessoa que pensa diferente, entendeu? E até voltando até para o meu professor, ele sempre foi muito convidativo. E olha, a gente tá falando de economia, não estava nem falando de assuntos de mulheres, né? Então, na minha visão, é tanto de você saber comunicar as respostas e dizer assim, cara, você está enfrentando um problema. É, de fato, um problema que só as mulheres enfrentam. Você colocar o Estado, você colocar alguém para
você colocar mais um gasto para você contratar mulher, na verdade, vai ser ruim para as mulheres. E aí, assim, essa é a questão, sabe? E tentar... Por isso que a gente cria a comunidade também, Catarina. Por isso que você falou isso da comunidade. É muito importante. E sabe quem eu acho que faz isso muito bem, por exemplo? Eu sei que sempre que eu uso esse exemplo, fica parecendo, ai, nossa, não, mas e eu gosto, porque eu acho que eles fazem bem. A Igreja Católica faz muito bem isso. Cara, você é uma pessoa católica, onde você quer que vá no mundo, você vai ter uma comunidade para você. Sim. Onde você vá no mundo, vai ter uma comunidade católica. E é muito importante, porque você se insere, você faz amizades, você tá com pessoas que têm os mesmos valores, sabe? Você expande a sua rede. Então, é muito importante isso de criar uma rede e de achar que você fazer um grupo só para mulheres, é porque é anti-homens. Você fazer um grupo só para negros, é porque é contra os brancos. Sabe? Não. Tá aí como a esquerda fez isso certo. Ela fez todas essas constelações, porque é uma questão de você estar com pessoas que você gosta, que você se identifica e que tem os mesmos valores que você. E o mais importante que tudo é você não assumir que as pessoas são burras e que elas não entendem as coisas só porque elas discordam de você. Sim. Então, a gente tem muito essa pegada de tentar ser paciente, explicar e trabalhar para o longo prazo. A pessoa é a favor de distribuir, a pessoa vem de graça. Cara, o jeito é falar disso. Eu acho que a Catarina faz isso muito bem. Né? Ela não perde a paciência. O tema do meu artigo lá no Boletim da Liberdade. Sim. E ela faz isso muito bem, ela não perde a paciência, ela explica, ela continua no ponto, ela não volta, ela volta para e explica, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem mais mulheres na esquerda, primeiro, que a questão da comunidade na esquerda é muito melhor, eles são melhores nisso. Em segundo, eles são melhores em fazer festa também. Então, é muito mais animado, mais divertido ser de esquerda do que ser de direita. O pessoal da direita é chato, às vezes tem umas coisas conservadoras que é muito chata, né? De julgar as mulheres também, de achar que as mulheres têm que ter determinada posição na sociedade. Cara, isso é foda. Ai, meu Deus, desculpa de novo. Então, achar que a mulher tem que ter determinada posição na sociedade afasta as mulheres, entendeu? De não dar escolha. Cara, se a mulher quer ser puritana, bom pra ela. Se a mulher não quer ser, cara, basta aceitar. Não tem como você querer que as pessoas elas sigam determinados padrões, e ainda mais no mundo de hoje. Então, assim, eu acho que é menos convidativo, justamente porque impõe muitos padrões para as mulheres, não é convidativo nesse aspecto de ter uma comunidade, não é convidativo também no aspecto de não saber responder a questões que já estão muito intrínsecas, as mulheres já acreditam, tem que ser o Estado que tem que resolver isso e aquilo, não conversar de uma forma aberta, e eu acho que é isso, e eu acho que é por isso que tem mais homem no outro lado. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E eu acho também, um dos pontos cruciais é que o discurso coletivista, o discurso de esquerda, ele é mais romântico. E não querendo... mais emocional, né? É mais emocional. Mais emocional. Querendo ou não, a mulher acaba sendo um ser mais emocional. Eu percebo, eu trabalho como coordenação política, e, cara, é tão difícil você conseguir colocar uma mulher, duas mulheres numa reunião de política. Porque eu vejo que elas se afastam, elas não se interessam, e eu percebo que talvez isso também tenha a ver com essa questão do discurso de esquerda ele ser mais emocional, o discurso liberal ele tende a ser mais técnico. Então, muitas vezes a gente não fica... Tem a questão da liberdade individual, que a gente acaba não batendo tanto, mas seria de extrema importância e talvez traria mulheres mais para o nosso lado, digamos assim. Mas tem principalmente a questão que é discutida muitas vezes do liberalismo econômico, que é um assunto chato, é um assunto teórico, é pesado e muitas vezes, como você disse, a maioria das pessoas não sabe como passar isso de forma atrativa. E outro ponto que eu vejo é que, historicamente, as mulheres sempre foram muito afastadas do ambiente político em geral. Então, eu vejo que eu resido no interior de Santa Catarina, eu faço coordenação das cidades do interior, então pense você chegar em cidades com 2.000, com 3.000, 5.000 habitantes, que aquela cidade, ela parou, ideologicamente, ela parou no tempo. Então, é uma cidade que é bem tradicional, então muitas mulheres entendem que o papel delas não é estar na política. E muitas delas entram nisso daí para tentar estudar alguma coisa. Eu vou colocar meu nome à disposição de fulano para ajudar. Porque a lei obriga que tenha
quantidade X de mulheres na chapa, então vou colocar o nome para ajudar. Elas não percebem a importância do papel delas dentro da ideologia liberal, dentro da política, e como a ideologia liberal, o que a gente defende, o que o Lola defende, o que a Catarina, a Isa defendem, faz bem para elas também. Porque a gente defende, como você falou, que elas tenham liberdade de escolha, tanto de ser puritanas, mães, não mães, profissionais focadas só na carreira, Kengas e por aí vai. Então, assim, corta isso, Thiago. Então, assim, a gente defende muito essa liberdade individual, só que a gente não consegue passar isso para elas. Eu percebo que a esquerda passa de forma muito mais bonita, como você falou. E sim, qual que é a principal diferença que você tem notado desde que você está no movimento liberal ativamente, que as mulheres elas trazem pro movimento liberal, que antes, quando era mais fechado para os homens, talvez não tinha? Boa pergunta, viu, Lohane? É uma boa pergunta. Eu acho que eu nunca me perguntaram isso. De fato, vem aumentando, né? Lógico. Vem aumentando a quantidade de mulheres. E só uma coisa, assim, para você ver, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre comparo nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, futebol é um esporte de homem, né? É um esporte de meninos. São os meninos que jogam. A gente vai assistir os jogos dos meninos. Os estados são formados por homens. A gente só assiste a Copa do Mundo dos homens. Né? Tá tendo essa meio que forçado de assistir o das mulheres. Não é a mesma coisa, a gente sabe. Nos Estados Unidos é o contrário. Ninguém se importa com o futebol masculino, se importa com o futebol feminino. É um esporte para mulheres, de mulheres. Aqui bomba naturalmente a final dos jogos das mulheres. Os Estados Unidos é o que mais tem Copa das mulheres. Então, não tem nenhuma de homens. E, assim, se você for pegar uma dessas coisas, mas por quê, né? Cara, o Getúlio Vargas, ele proibiu que mulheres pudessem jogar futebol. Era proibido que mulheres pudessem jogar futebol. Nos Estados Unidos isso nunca existiu. Então, assim, naturalmente, virou um esporte de mulheres. Para você ver, né? Quando tem um Estado proibindo, depois que você quer entrar como mulher, é mais difícil, porque ainda Sim. tem as amarras, ainda tem aquela parte da cultura. E isso vale para a política também. As mulheres, elas não estavam na política porque era proibido antigamente. Era proibido, a gente não podia votar. Aí passou a votar, mas não podia se eleger. Mas não podia não sei o quê, mas não podia não sei o quê. Então, cara, foi um processo que foi... É difícil você achar... as mudanças sociais, elas não acontecem assim, né? A não ser que seja uma revolução sanguinária, não sei o quê, não sei o quê. E não é o que a gente defende necessariamente, né? Mas, então, a herança negativa do aparato estatal impedir que as mulheres façam certas coisas, ele vai ser longevo. E para mudar é só com a sociedade mesmo. E o que eu acho que é uma coisa boa das mulheres estarem aqui, e assim, até pensando, né, porque foi uma boa pergunta, eu acho que outra coisa que a gente sempre fala no Lola é que atrair mais mulheres, no final das contas, é atrair mais gente, no final das contas, né? A gente tá atraindo uma mulher, as mulheres também são formadoras de opinião, também são seres políticos, então, assim, é muito diferente quando você tem uma mulher tentando convencer outra mulher que é a favor de uma pauta de esquerda, sobretudo quando é de mulher, do que ser um homem. É diferente, as pessoas só têm que aceitar isso. E, assim, nada contra os homens, entendeu? Tenho até amigos que são. Mas é diferente. Então, eu acho, assim, que essa é uma coisa muito boa. A pauta do absorvente. Você realmente acha que um homem, um economista, dizendo, ai, blá, 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 ai, os resultados, ai, você não está vendo o longo prazo, é a mesma coisa do que ter a Catarina? Sim, vai ser chamada de machista, todos os istas que existem. Pois é, a Catarina vai ser um pouco xingada também, mas assim, é diferente. Acontece. Sobretudo se você está falando com uma pessoa que está aberta. Sobretudo se você está falando com a mulher. Outro dia, né? Porque aqui, eu sei que esse debate é diferente no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos o Lola é abertamente e dá suporte à questão das armas, né? E aí eu tenho um amigo que ele é bem libertário também e ele começou a namorar com uma francesa. E a francesa é bem progressista, né? E ela só queria falar sobre esse assunto de armas. E eu estava evitando o conflito, sabe? Eu não queria... Na moral, eu não queria falar... Na moral, que eu achava que a minha opinião era irrelevante. Ali a gente tava fazendo uma trilha. Eu já ia embora no outro dia. Eu tava achando assim, cara, eu quero que só curtir mesmo. Só que ele ficava dizendo assim, eu quero que Isa dê a opinião dela. Eu quero que Isa tipo, jogou na fogueira. E aí, sabia que ia ganhar algo. Exato. Enquanto ela não pediu a minha opinião, eu não dei. Aí ela foi e pediu, diga, Isa, qual é a sua opinião? Eu falei assim, cara, você realmente... Aí eu falei assim pra ela, o que é que você acha que equalizaria
o namorado, o meu amigo, ele é um altão, sabe? 2 metros de altura, forte, assim, cara. Eu falei bem assim, o que você acha que me colocaria em posição de igualdade com ele? Se ele me atacar aqui, Sim. como é que eu sobrevivo? Qual é o maior equalizador de forças entre um homem e uma mulher? Cara, e a gente tá falando da mulher média e do homem médio. Né? Eu não tô falando da mulher que foi treinada para ser policial e nem da mulher que foi treinada para estar ali no militar. Tô falando de mim. Entendeu? Aí eu falei pra ela, falou, Brena, mas por que ele te atacaria? Eu falei, cara, você tá achando então que as pessoas, cara, você tá no mundo real. No mundo real, as pessoas são boas, as pessoas são más. Né? Então, se você realmente quer que o monopólio da sua defesa esteja com o Estado, tipo, tão longe de você não pode se defender. E aí ela fica assim, não, mas é porque eu acho que as pessoas não usam para se defender, elas usam para atacar. Então, assim, cara, se as pessoas vão usar para atacar, é melhor que eu me defenda, né? Sim. É melhor que eu esteja pronta. Então, assim, e o mais importante é dizer isso, cara, é a soberania feminina. Para as mulheres, é melhor que você saiba como se defender. É melhor que você tenha a sua arma. Se alguém... Aí ela usou um dado que é verdadeiro, mas em geral, né? Em geral, questões de estupro, questões de assédio acontecem com pessoas que as mulheres já conhecem, né? As mulheres já conhecem os homens, se eles tiram vantagem. Mas, cara, mesmo assim, mesmo que esse seja... E essa é uma realidade, né? Quando a gente tá falando de estupro e de violência sexual, acontece em geral com pessoas que estão ao seu redor. E aí ela trouxe outros casos, mas... Ela trouxe questões raciais e tal. Mas os policiais, eles vão atrás de pessoas negras. Né? Eles atiram mais fácil em pessoas negras. Tudo bem, então é melhor que essa pessoa negra esteja armada também, porque se um policial atacar ela pode se defender. Exatamente. Então, assim, é melhor então que a pessoa negra fique vulnerável e assim, um policial branco vai matar a pessoa negra. Então, pronto, vamos dar uma arma pra pessoa negra. Se o policial branco vier atacar, ela responde. Sim. Né? Então, cara, é diferente eu estar tendo lá esse debate com ela, porque desarma ela também. Eu era amiga do namorado dela. Então, ela não estava me tratando como um namorado, né? A gente é muito mais agressiva com o namorado, né? Sim. Você tá falando besteira, você não entende do assunto. Sim. Mas comigo, não, eu estava mais aberta a ouvir o que eu tinha para falar também. Então, assim, o que eu acredito que muda, Lohane, em ter mais mulher, é porque você muda justamente quem estava comunicando. Isso é uma coisa que a gente fala no Lula. O comunicador, o mensageiro, era o mesmo por gerações, por décadas, que é o quê? Um homem branco falando sobre isso. Então, por isso que eu sou a favor de ter mais pessoas negras, mais indígenas, mais tudo falando sobre tudo. Por isso que eu sou bem a favor da pauta da diversidade. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é bom. Porque, no final das contas, eu quero que todo mundo acredite na mesma coisa. Sim. E é bom, assim, a gente não pode negar. Hoje em dia, eu sou uma pessoa mais aberta com relação a isso. A sociedade não é boa. Ai, meu Deus, é formada por anjos. Não é. Então, tem pessoas racistas, sim. Tem pessoas misóginas, sim. Tem pessoas anti-imigração, por exemplo, aqui. No Brasil, eu acho que não, sabe? No Brasil, eu tenho uma visão tão diferente do Brasil, que é um país tão tolerante, na minha visão, hoje em dia, sabe? Muito mais tolerante que aqui. Então, é muito bom que a gente esteja focado em minorias. Sabe? Gays a favor de livre mercado. Isso é maravilhoso, entendeu? Cara, se você pegar, eu vi até um dado uma vez, agora, se vocês me perguntarem de onde, eu não vou lembrar, mas... Se você comparar os casais, casal de 2 homens gays, o casal homossexual de mulheres e o casal heterossexual, o do homem gay tá bem melhor sempre. Por quê? São 2 homens, primeiramente. Então, nenhum dos 2 vai sair do mercado de trabalho. Nenhum dos 2 vai engravidar por descuido, né? Então, assim, ninguém vai sair. Então, eles estão melhor do que um casal hétero, por exemplo, financeiramente. Eles fazem mais dinheiro. Então, assim, cara, você quer convencer uma pessoa, mas é isso, entendeu? E, assim, tirar o estado da vida deles. Querem casar, vão casar. A herança vai para quem? Pro meu marido. Então, cara, sim. Entendeu? E evitar que o Estado... Porque quem é que atrapalha um casal gay? Não é o mercado. Sim. É o Estado. Então, assim, é por isso que eu sou bem pró e eu acho, Lohane, que a mudança, agora tendo mais mulheres, é que a gente consegue fazer essa parte do discurso ele ser mais atrativo, mais convidativo, mais tolerante e menos agressivo. Sobretudo quando a gente está falando de mulheres, né? De assuntos de mulheres. Não todas, mas a maioria das pessoas, elas procuram se identificar, né? Elas querem estar em grupos que elas sejam fisicamente parecidas, ideologicamente parecidas. Então, isso que tu fala tem muito sentido. Sentir o pertencimento, né? Exato. Eu acho que essa questão de homens e mulheres muito também vem de você querer resolver um problema que não tem solução. Por exemplo, você citou do absorvente e de mulheres que menstruam, por exemplo, e eu não quero ir pra escola, eu não quero ir trabalhar esses dias porque eu não tô me sentindo bem.
ok, é um problema que existe. Realmente, a gente não pode ignorar e fingir que, não, é vitimismo, ou nossa, tá exagerando. Pra ela é um problema e que a sociedade às vezes não enxerga como problema, mas ele existe e não vai deixar de existir porque a gente ignora ele. A questão é, enquanto a esquerda propõe uma solução que vem de cima, que vem do Estado, que nunca dá certo, a gente propõe uma solução que, assim, não, esse problema realmente existe, só que, assim, qualquer solução que vier do Estado vai piorar. Vai piorar essa questão. Então, vamos dar férias para as mulheres quando elas estiverem menstruadas. Tem gente que defende isso do outro lado. Qual que é o resultado disso na prática? Que aí elas não falam, né? Vai ter menos empresa contratando mulher. Você vai querer contratar, você tem 2 funcionários. Um vai folgar 1 semana por mês. O outro não, vai ter uma produtividade maior, vai direto trabalhando. Você vai contratar quem? Obviamente você vai contratar o homem. E aí é como você falou, é soluções simples para problemas complexos, que é sempre que o Estado faz. Porque aí você vai ter uma mulher que vai deixar de trabalhar aqueles dias, não vai ser contratada, porque a empresa já vai ver com maus olhos, um funcionário que trabalha menos, eu quero um funcionário que trabalha mais. E aí, como resultado indireto dessa lei, você vai ter mais homens no mercado. Aí, qual que vai ser a solução do Estado dessa pessoa mais progressista, mais coletivista? Vamos fazer outra lei em cima dessa, e aí é sempre uma lei tentando consertar aquela outra besteira que foi feita lá atrás. Só que eu acho que esse discurso é muito difícil de chegar. Eu, por exemplo, a Isa falou que a gente tá sempre conversando no nosso grupo, e tá mesmo, pra tentar trazer uma visão diferente do que as pessoas já estão acostumadas a ver na televisão, na rádio, ensinar na escola. Mas eu acho que é muito difícil chegar com esse discurso na pessoa, porque, eu quero uma solução simples. Todo mundo quer uma solução simples para um problema complexo. Eu acho que querem que os problemas sejam resolvidos, né? Sim. Não, e outra coisa, assim, se a gente for parar pra pensar, pensa aí, imagina você sendo uma mulher no ano 1000 depois de Cristo, menstruada. Que vida horrível. Sim. Realmente, era uma vida totalmente diferente. Cara, a gente já avançou tanto. Absorvente já foi uma solução. Sim. Pílula para as dores menstruais. Cara, e também a gente não pode achar que toda mulher vai ser igual. Sim, não tem como você achar. O meu período menstrual é diferente das duas de vocês. Então, assim, o mercado já trouxe a solução, né? Já, cara, você sabe, cara, pra mim, né, vou aqui abrir pra vocês a minha vida. Pra mim, eu só tenho cólica, assim, cólica de verdade. Eu até hoje tenho. Antigamente era muito pior, mas, cara, hoje em dia, pra mim, eu sei qual é a pílula que serve pra mim, eu sei qual é o momento que eu tenho que tomar. Eu tomando, eu não tenho nada. Então, assim, eu quero trabalhar, eu não quero ficar em casa. Eu quero dinheiro também, eu sei que se eu ficar em casa, eu não vou ter. Então, isso é muito importante também, cara. A gente tem que enfrentar os problemas, como a Catarina falou, o problema, ele existe. Cara, você vai ter que enfrentar, é a vida real, a gente não tá no paraíso. Vai ter o problema, vai enfrentar, vai encontrar a solução, tá ótimo, tá de boas. Cara, tem mulheres que têm problemas reais, né? Que elas têm outros problemas. Cara, aí é uma questão de você falar com o seu médico e procurar uma solução também. Sim. É aquele negócio, você mas não vai vir do Estado. Não, é uma questão, cara, você tem que encontrar seu médico e resolver isso. Como a gente encontra para tudo, para qualquer outra doença, para qualquer outra condição. Eu sei que menstruação não é doença, tá? Mas para qualquer outra condição. Você tem uma condição que seu braço, ele se mexe, sei lá. Cara, você quer viver assim para sempre? E ficar assim, quando meu braço estiver assim, eu não quero ficar com ele assim, quero ficar com ele de férias? Não, você quer encontrar uma solução, né? Então, assim, isso vale para tudo, inclusive isso. Quem é que quer tá com cólica, velho? Alguém gosta disso? Quem é que quer viver o momento da cólica? Sério. Sim. Eu tava discutindo uma questão meio parecida esses dias no grupo, acho que era do Renova BR, enfim. E aí uma mulher foi lá e falou assim, porque o partido não nos ajuda, a gente não tem tantos fundos. Eu falei assim, não, tudo bem, vamos pensar pela lógica do partido que você tá, nem sei qual que era. O partido quer eleger mais pessoas, certo? Ele não quer dar dinheiro pra uma pessoa que não tem tanta chance de ele se eleger. Você tá trazendo isso? Você tá mostrando que, olha, eu consigo tantos votos, sou uma candidata forte, você pode apostar em mim? Que é a mesma coisa do mercado de trabalho. Você não vai investir em um funcionário, você não vai investir em um candidato, sendo que não tem chances de se candidatar. Eu vou investir no que eu acho que tem mais chances. Aí a pessoa fica com essa questão até vitimista, sabe? É porque eu sou mulher, eles não estão me dando dinheiro. Não é porque você não é mulher, é porque você provavelmente não tá mostrando a sua força que você tem. Mostrando que você, olha, eu consigo trazer 1.000 votos, 10.000 votos pro partido. Pô, todo mundo vai investir em você. Sabe? Mas aí você quer ganhar de graça o negócio? Que porque a mulher, tô aqui, ó, o dinheiro do fundão, ou tá aqui o apoio do partido.
Não vai vir de graça. E aí, eu acho que essa questão também é importante, da gente falar mais, da mulher ter esse enfrentamento. Eu não vejo tantas mulheres, quando vem um homem fala mais alto, outra mulher fala mais alto, às vezes acaba recuando, saindo esperto, que é um trabalho, por exemplo, que o Lola faz nessas questões de ensinar a debater, ensinar a comunicação, pra gente poder falar, não, eu não vou aceitar essa situação, eu vou mostrar a minha voz, elevar a voz se for necessário, pra mostrar, pra garantir aqui o meu espaço, que é uma coisa que os homens fazem. Eu nem sei se é uma questão, eu tenho uma teoria que eu acho que é uma questão de ego, que eu acho que a gente tem que ser mais... acho que a gente tem que ter um ego mais elevado, no geral, as mulheres, né? Eu vejo muito isso de mim mesma. Eu acho que uns anos atrás eu era mais quieta, mais na minha, e hoje eu tô, tipo... Não, às vezes eu fico meio insegura, falo, não, você é foda, você consegue, vamos lá... Sabe, acho que a gente tem que ter mais essa questão na gente, uma autoestima mais elevada, que eu vejo que os homens têm essa autoestima e que a gente precisa trazer pra gente também, né? Concordo. E a gente precisa se impor, eu acho, um pouco mais, Sim, né? Exato. Esses dias atrás, em uma dessas reuniões políticas, uma mulher veio reclamar para mim que ela estava cansada, que ela tentava... Eu tento marcar chás com as mulheres e elas não participam, e não sei o quê. Eu tive essa dificuldade aqui também. E eu falei, fulana, quem vai votar em você? Você é uma pré-candidata. Quem vai votar você é homem e é mulher. E, cara, não é toda mulher que tem tempo para sentar com você e tomar um chá. Sim. Tu precisa do voto dela, tu vai no comércio dela, tu vai no trabalho dela, tu vai aonde ela estiver. Porque, assim, eu vejo que o pessoal, pelo menos por aqui, eles têm muito essa falsa imagem que para as mulheres virem para o teu time, para o teu grupo, vamos marcar um chá. Que porra chá, cara? Tipo, as pessoas querem falar de problemas reais, entende? Tipo, meu Deus do céu, eu fico indignada, porque as pessoas querem marcar um chá disso, um chá daquilo. Cara, e as mulheres têm que entender que elas são indivíduos normais e que os homens podem votar nelas. Eu vejo muita mulher atrás do voto das mulheres. Sim. Cara, tem um monte de homem que pode votar em você, entendeu? Sendo um ser humano e idade de votação, essa pessoa pode votar em você. Eu acho que a gente não pega essa visão, assim, elas ficam muito fechadas naquele grupo. E aí acaba perdendo a eleição, né? Por causa disso. Exatamente, porque estou esperando vir uma verba do meu partido porque eu sou uma mulher. Estou esperando um evento das mulheres. Porra, faça um evento normal, de pessoas normais, de seres humanos, que acreditam nas suas ideias, sabe? E outra coisa que você falou sobre se impor. Eu também, eu era muito mole, só para dar um exemplo para vocês, eu era muito mole, muito chorona. E eu me formei em Direito, comecei a advogar e percebia que em algumas audiências também, como quando ia meu sócio fazer audiência, o Dadá, ele conseguia se impor mais, bem mais tranquilo. Quando era eu sozinha, alguns advogados queriam vir para cima. E daí eu precisei me impor um pouco mais. E agora, trabalhando com essa questão política, esses dias eu tive que ouvir num telefone, numa reunião com um cara que... Como assim uma menina tão nova vai me dar instruções? Ele falou que ele estava indignado de ter que aceitar instruções de uma menina tão nova. Então, assim, eu percebo que tem um pouco ainda essa barreira que as outras pessoas têm de nós, e também muitas vezes por nossa culpa, que a gente acaba sendo criado com aquela imagem que a gente é frágil e tudo mais. Eu acho que, como a Catarina falou, a mulher ela precisa se impor, e às vezes levantar um pouco a voz, sim, mas sempre com argumentos, e sim, você precisa demonstrar para as pessoas, acima de tudo, que tu é capaz. Então, você mostra que você é capaz de exercer aquela profissão, você é capaz de exercer aquele cargo. Uhum. Então, você é uma pré-candidata, por exemplo, sou pré-candidata vereadora. As minhas propostas hoje são melhores que as tuas, por exemplo. Então, assim, elas têm que... Acho que falta um pouco também por parte das mulheres, elas se colocarem nesse pé de igualdade para apresentar as propostas, para apresentar as ideias e perder um pouco esse receio de não ser ouvido, sabe? Se tu não está sendo ouvido, fala um pouco mais alto e bola para frente, né? Sim. E é exatamente isso. Outra coisa que eu concordo muito com isso é não se importar com o que as pessoas vão achar. Cara, eu precisei levantar a voz aqui e peitar alguém, entendeu? Dizer assim, não. Dizer assim, eu discordo. Ou então, dar minha visão. Meu amigo, se depois vão ficar te chamando de louca. Vai dizer assim, Isa, exagerada. Olha, gente, eu tenho que confessar. Eu sempre fui muito... combativa, não à toa, né? Quando eu tinha 24 anos, meu Deus, eu processei a minha faculdade. Então, assim, é lidar assim, cara, as pessoas vão te odiar. Ai, que pena pra você. Sim, você não pode controlar o que o outro pensa. Entra na fila, não tem como controlar, entendeu? Uhum. Então, é assim, defender, ser autêntica, né? Desde que você não esteja batendo, matando, estuprando, né? Roubando. Nada disso, cara, tá tudo dentro do jogo, dentro das 4 linhas, exato, como diria o ex-presidente Bolsonaro.
Se você tá dentro das 4 linhas e você tá seguindo as regras, eu lamento para quem não gosta de mim, meu amor. Entra na fila, exato. Realmente. Como é aquele meme, não gosta de mim, tenta ser eu. E eu percebo uma coisa também que, trabalhando com isso, eu acho que tanto pela parte do direito quanto pela parte da política, você tem, como eu falei antes, você precisa se impor um pouco mais. E as pessoas, o Dada até tira com a minha cara, que aqui as pessoas falam que eu sou tonhão, ou que eu sou muito macho, ou que eu não sei o quê, porque eu sou... Tonhão é homem, tipo, eu sou muito macha, tipo, eu sou muito... Aí daí o pessoal fala, se você tem uma energia masculina muito forte. Mas só pelo simples fato... Sim, cara, eu ouço muito isso, eu tenho energia masculina muito forte, mas é pelo simples fato de você se impor, como a Isa falou, de você apresentar as suas ideias e você não baixar a cabeça para as pessoas, até que elas pelo menos ouçam aquilo ali. Umas coisas que também que a gente precisa entender, e eu vejo que no movimento feminista como um todo, elas não importam, você ouviu elas, mas o fato de você não discordar, elas não param. Elas continuam batendo, elas não respeitam o fato da pessoa discordar daquilo. Eu percebi isso muito na minha faculdade. Na minha faculdade eu não tinha esse grupo também de amigas, porque eu me considero libertária desde 2012, então eu entrei na faculdade em 2014. E eu não tinha esse grupo porque eu não estava dentro daquele meio. Eu não aceitava essa questão da militância. Então, assim, eles não são nada convidativos com as pessoas que se impõem contra a ideologia deles. E eu percebo muito isso também. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Sim, e isso é uma questão, ó, realmente ó, as feministas, né, de grupos desses coletivos, elas não se importam. Elas não se importam com o que as pessoas pensam. E, assim, querendo ou não, elas são mais efetivas. Lógico que tem os problemas disso. Uma coisa que a gente tenta também que a gente tenta trazer nos nossos retiros de liderança são regras de negociação. Em regras de negociação, assim, se você for sempre para o embate, você vai conseguir negociar, né? No final das contas, você não vai conseguir o que você... Mas tem hora que você precisa. Vai ter, então, assim... É você ser inteligente sobre as situações da vida que você está lidando, né? Uhum. Então, não que necessariamente sempre você vai precisar ir para o embate, mas falar o que você acredita. Que nem a situação com a namorada nova do meu amigo. Cara, eu não estava muito me importando com a opinião dela, eu não estava ali necessariamente para isso. Uhum. Mas, a partir do momento que ela pediu minha opinião, eu dei. Então, e assim, e no início eu não queria, porque gerar aquele desgaste, gerar um desgaste logo no início. Porque no início você tenta encontrar o senso comum ali entre você e aquela pessoa. Tenho certeza que eu e ela tinha muita coisa em comum, né? Tinha muito ponto em comum. Então, o ideal é que a gente tente, né, focar naquilo dali, nas fontes de divergência. Cara, eu mostrei minha opinião. Ela gostou? Não gostou? Paciência, né? O que é que eu posso fazer? Mudar para agradar ela? Não. Sim. Eu tava vendo esses dias um podcast que era sobre debate e oratória. E a diferença entre os dois, né? Debate você traz argumentos, mais lógico. E oratória, você tem que fazer a plateia se identificar conectar, com você, né? Conectar. E aí é muito mais a lado emocional, você fazer a plateia rir, você fazer a plateia se identificar com você mesmo, do que trazer só o argumento lógico. E eu vejo, por exemplo, eu tenho um pouco dessa dificuldade de trazer mais pro lado emocional, de trazer mais pro conexão humana mesmo. Porque eu gosto dessa parte econômica, de dados, então fica um argumento mais lógico. E eu tô tentando ver estratégias, ver como que eu consigo, e até pra ver estratégia eu tô pesquisando de um jeito super lógico pra você ver, porque, né, minha cabeça funciona assim, sei lá. Mas tentar trazer mais essa emoção pro discurso para conseguir atingir mais pessoas. Eu nunca vou conseguir um cargo alto, conseguir me eleger, conseguir chegar em algum lugar, se eu ficar só falando, putz, porque tem esse livro, porque tem esses números, a pessoa não... As pessoas não querem saber, né? Não se conecta, a taxa Selic, exato. Juros, ninguém nem entende isso. Tem até aquele meme do Ciro, né? O Ciro faz isso muito bem. Isso aí Você come o PIB? Eu acho que foi alguma coisa assim. Dá para comer o PIB? Não dá para comer o PIB. Mas é o PIB que vai ter o PIB elevado, que vai fazer com que a nação cresça e você consiga comprar alguma coisa. Então, fazer todo esse caminho para explicar para as pessoas, né? Sim, sim. É aquela questão que veio muito na economia, na pandemia, que era...
a economia vê depois, um salva-vidas, a economia vê depois. Só que assim, a economia vê depois e agora a pessoa não tem o que comer. Economia é sobre isso. Vive sem comida, né? Sim, é sobre você ter uma... Porque as pessoas falam muito assim, agora é período eleitoral. Saúde, educação, infraestrutura, segurança. Ok, países que são ricos, tem essas 4 coisas? Sim, tem essas 4 coisas. Países que são pobres, tem essas coisas? Não, não tem. Então não adianta nada a gente falar sobre educação, sobre saúde, infraestrutura e tal, sendo que a cidade está pobre, sendo que o país está pobre. A gente precisa melhorar a situação econômica. Só que é um discurso muito difícil de levar para as pessoas. Aí chega o Ciro, que você citou, e fala, PIB é de comer, e aí conecta num lugar que eu não consigo conectar. Exato. Mas é que tem que fazer piada, tem que aprender, Catarina, tem que aprender a fazer piada. Cara, eu sou uma pessoa, hoje em dia, eu gosto de fazer piada, então eu faço muita piada com relação a várias coisas também. Tem vezes até que choca, né, as pessoas, mas, cara, tem que fazer. Sim. Por exemplo, para você ver o Ciro, mas falando do Ciro, assim, porque é uma pessoa até que tá um pouco afastada da política, ele só volta em ano eleitoral do é que nem a Marina, né? Ele é Marina. Ele é que nem a Marina. Cara, ele mente. Esse não é o ponto aqui, eu não quero incentivar ninguém a mentir, porque eu não gosto mesmo. Esse já não é a estratégia da gente. Mas, cara, ele mente na cara dura. Sim, ele inventa. Cara, é então que nem o Lula, né? O quê? Sim. Tem 10 trilhões de crianças passando fome nas calçadas do Brasil. Tá certo. Eu acho que o segredo da gente conseguir, você falou assim, não, a gente não... para falar de educação, saúde e segurança, a gente tem que falar de economia. Mas eu acho que o segredo é esse, é linkar esse assunto da economia, que é tão importante, com as causas que as pessoas se impactam. Eu sinto muita dificuldade de conseguir fazer isso. Eu percebo que a nossa maior dificuldade do liberal como um todo é comunicar para a pessoa, a economia tá uma bosta, então o teu arroz vai ficar mais caro. Exato. Entendeu? Mas eu acho que é importante a gente fazer esse link. Pode falar, Isa. Não, desculpa, não queria interromper. Não, imagina. Você falou uma coisa certa agora. E sabe o que é também outra coisa? Olha só o alcance que a gente tem aqui. Pífio, né? Não estou falando do Damas, não estou falando de mim, do Lula, não. Estou falando do movimento como um todo. Sim. A gente não conseguiu uma coisa que é muito importante, tá? O quê? No mainstream pop, na cultura pop. Sim. Olha só o que um lutador ganhar um MMA, um UFC e dizer assim, lê o Mises. Olha o que faz. Cara, a gente só precisa, assim, conseguir também se tornar mainstream, porque eles conseguiram isso. Hoje em dia, a gente é contra a cultura. Ser liberal é contra a cultura. Já ser progressista não é bonito, cara, é cool, né? A gente tem que ter o paralelo nosso do liberal do boné do MST. Qual é o nosso paralelo? A gente tem que tornar isso legal. Cara, eles são terroristas. Sim. É um grupo terrorista. Entendeu? A gente tem que ter um paralelo. Mas o pessoal tá lá, entendeu? Com a camisa. Com a camisa, com um boné. O cara, o Che Guevara. Quem é o Che Guevara dos liberais, cara? Sim. Che Guevara matava os gays. Então, e os gays com a camiseta do Che Guevara, felizes. E os gays com a camiseta do Che Guevara. Mesma coisa com o Ramais, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter o nosso paralelo cool para ser cultura pop. Nem tudo. E aí é que tá que eles são inteligentes, sabe, Kate? Nem tudo precisa você explicar tão assim, a flor da pele, e, sabe? Faz os níveis. Esse pessoal aqui tá no berçário. Esse pessoal aqui já tá no ensino fundamental 1. Esse pessoal aqui já tá não sei o quê. Então, cara, se adapta aos níveis de cada um também. Não dá pra gente querer chegar assim, as taxas ali. Eu acho que a esquerda faz melhor também nesse aspecto. Agora, a gente tem que ter os nossos ícones da cultura pop. E que eu acho que é o que, por exemplo, o Elon Musk tá virando também, entendeu? Cara, ele faz vários memes, ele faz várias coisas legais, entendeu? O pessoal ri, o pessoal... Cara... A gente pode fazer os nossos atores, os nossos produtores de filmes. A gente precisa dessas pessoas, dos nossos cantores, para que também o movimento, ele... Como você falou, um lutador de UFC conseguiu jogar lá para cima as pesquisas dos 6 lições. Então, a gente precisa dessas pessoas. A gente pode fazer aqui 100 vídeos, não vai ter o alcance que teve, que o sei lá, 3 minutos que ele falou sobre liberalismo, sobre o Mises. E eu vejo isso, enquanto você estava falando, eu pensei no caso da Mind, por exemplo, né? Que ficou muito famoso aqui no Brasil. Você deve ter escutado falar do Choquei. Sim. Uhum. Que era essa organização que controlava essas páginas na internet. Sim. E todas essas páginas, durante a eleição, apoiaram Lula. Só que não são páginas falando sobre política. Elas conseguem furar a bolha.
Exato. Então, é página de fofoca, é página sobre uma dica pro dia a dia, páginas de comprar produto mais barato online. E aí, durante a eleição, eles colocam a opinião, a posição dele, a ideologia deles, sutilmente. Então, é aquela coisa... teve o Big Brother, por exemplo. Eu não assisto o Big Brother pra falar, mas... Também eles conseguem trazer de um jeito... fulano falou isso daqui, é errado porque ele tá sendo racista, fascista, não sei o que, não sei o que lá. E aí, a pessoa que tá vendo essa página de fofoca vai ver e vai falar... Putz, acho que é verdade. Sendo que não é, né? Sendo que a gente discorda. Sim. Mas não tem nenhuma página de direita, por exemplo, ou liberal, ou libertária, falando sobre Big Brother. Falando sobre essas fofocas do dia a dia que você consegue furar a bolha nelas. Sim. Eu acho que a gente precisa realmente mais de bandas liberais, libertárias, mais de páginas de fofoca mesmo, de tudo, né, que for. Pra gente conseguir chegar nessa pessoa. E não precisa falar sobre política, mas você tem aquela pessoa falando sobre música, que tem esse viés mais... O lutador do MMA foi um exemplo maravilhoso sobre isso, que aí quando ele teve a oportunidade, ele foi lá e falou, e o livro esgotou na Amazon. Então, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, né? É isso que a gente precisa. É entender que, assim, as pessoas... E não necessariamente... Cara, se as pessoas precisam realmente ser tão politizadas assim, tem alguma coisa dando muito errada, sabe? Sim. Por exemplo, o nível de politização de países que são estáveis é menor, porque, cara, as pessoas não precisam. Sabe, você tá num país que realmente isso é irrelevante, mas o relevante é a sua vida, é aquilo ali. Agora, lógico, esse é o problema, né? Quando não tá funcionando, aí as pessoas têm que, cara, você tem que prestar atenção. E aí, lógico que eu não incentivo que as pessoas não sejam, mas, cara, as pessoas se importam com outras coisas. Não é o tempo inteiro, né? E a gente tem essa mania de querer falar de política, de liberalismo, de tudo o tempo inteiro. E eu acho que isso até afasta algumas pessoas. Sim. E eu vejo que isso afasta mulheres também como um todo, assim. Sim, então, você falou... Que a gente... De país que são mais estáveis, as pessoas não se preocupam tanto quanto política, é o que a gente tá vendo aqui no Brasil, né? Eu acho que hoje, por exemplo, eu sei muito mais o nome dos 11 ministros do STF do que dos 11 jogadores da seleção brasileira. E quando a gente chega nesse... quando a gente chega num nível assim, toda hora a notícia dos ministros que estão falando besteira, que estão falando alguma coisa, a pessoa se revoltada, é porque tá com algum problema no país. Eu preferiria, não gosto de futebol, mas eu preferia saber o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira do que dos 11 ministros do STF. Quer dizer que não tá incomodando a minha vida, que não tá sendo relevante, assim, de um ponto de incomodar. Mas não, aqui a gente tá vivendo isso, que até aí muda um pouco o assunto, mas a gente tá numa situação preocupante, eu enxergo aqui no Brasil. Eu sou otimista no longo prazo, porque eu vejo muitos movimentos liberais, libertários, trazendo mais esse conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que no longo prazo a gente é um país que tá até na frente nessa questão, mas no curto prazo eu sou completamente desesperançosa, porque eu acho que não tem muito como a gente conseguir lutar contra essas pessoas. E assim, a gente faz um trabalho voluntário aqui, a gente não tá ganhando nada pra estar aqui. Você vê as pessoas que lutam contra a nossa liberdade, eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana lá, batalhando, e estão ganhando muito dinheiro pra isso. Exato, é difícil. Exatamente. É difícil falar, eu tenho uma vida privada, eu trabalho, tenho uma empresa e eu tenho que reservar um tempo pra falar sobre essas coisas, porque eu sei que se eu não fizer, eles não param um minuto de fazer isso. Então, a gente tem que ter o contraponto aqui, mas E aí, porque eu acho que a gente vai ganhar essa batalha no final. Porque eles estão pensando em centralizar o poder e ter poucas vozes falando lá e ter esse controle. E a gente tá aqui, assim, um monte de movimento, um monte de pessoa individual, que tá todo mundo fazendo a sua parte, não tem como eles ganharem. No longo prazo, né? Mas aí a gente precisa de mais vozes, mais pessoas falando. Por isso que é importante a gente chegar em mulheres também. Porque se a gente tiver só 50%, 49% que são os homens falando sobre isso, a gente tá ignorando uma parte... Tem menos pessoas falando sobre isso no final. Então a gente não consegue trazer as mulheres para o nosso lado. Por isso que é tão importante movimentos como o Lola, né? Sim. Não, e como damas também. A gente aqui... Mas, para vocês verem, né? Outra coisa, uma coisa que me entristece. E sempre que eu volto para Natal, é aquilo, cara, a gente se formou em 2015, né? O sonho ainda de um grande número dos meus colegas ainda é passar em um concurso. Sim. Quão triste isso é. Saber que, assim, o sonho profissional de alguém é passar num concurso e passar o resto da vida fazendo uma coisa que é improdutiva. Sim, mas são que não os incentivos, traz nada. Né? São os incentivos, que não agreguem nada na economia do país. Uhum. Que não agreguem nada.
em produtividade, em mudanças. Cara, nada. Sim. Vocês falaram do Elon Musk mais cedo, tem uma frase dele que perguntaram pra ele assim, que conselho você daria pra quem quer empreender? E ele falou isso nos Estados Unidos, né, tipo, a situação no Brasil é muito pior. Empreender é como comer cacos de vidro olhando pro abismo. Porque isso é muito difícil. Aí você fala de concurso público. Pô, a pessoa tá pensando, eu vou empreender. Eu vou ter que pagar imposto absurdo, vou ter que contratar um funcionário que pode me processar, que pode dar um monte de problema. Ou e ter uma vida instável. Não sei quanto que eu vou receber no final do mês. Não sei quanto eu vou receber, não sei se vai dar certo. Exatamente. Vou ter que fazer o investimento meu. E aí isso é culpa do Estado, obviamente, porque você tem muita burocracia, muito imposto, taxa pra tudo, instabilidade jurídica. Ou eu vou virar um funcionário público que eu tenho minha vida garantida pra sempre. Isso é incentivo que o Estado tá passando, tá falando, pô, faça isso que você vai dar certo. Não faça isso porque é um risco gigantesco. Então, eu acho que tudo na vida são questões de incentivos, né? Como que você tá passando aquilo pra essa pessoa, o que ela tá recebendo e como que ela vai reagir tendo isso, né? A ação humana das pessoas. É complicado. Eu não conhecia essa entrevista do Elon Musk. Também não conhecia essa frase, achei extremamente isso interessante. Eu reforço, nos Estados Unidos, né, que é bem mais fácil que no Brasil. E como empreendedora eu me identifiquei bastante. Nossa, assim, tem mês que eu pago mais imposto do que eu recebo pra mim. Eu acho que é muito difícil você ser empresário e não ser individualista, liberal, libertário no Brasil. Eu acho que em todos os lugares, se você for ver, né? Você percebe que quanto menos o Estado se envolve na tua vida, mais produtivo você se torna, né? Sim. Ferrenhos, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Quero agradecer a Isa por nos acompanhar até aqui, a Kátia por mais um episódio junto comigo. E Isa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer ingressar no Lola, para as mulheres que querem fazer parte do movimento. Queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal. Eu queria convidar todas as meninas que queiram entrar no Lola, todas as nossas ouvintes aqui do Damas de Ferro, nas nossas redes, em todas as nossas redes no Brasil, em português, nós somos @SomosLolaBrasil. Então, você entra lá na página, tem um formulário para se inscrever, para você participar dos núcleos nos seus estados, na sua cidade, quem sabe chegar a um cargo de liderança, como é o caso da Catarina, e participar dos nossos programas e do que o Lola oferece para as nossas membras. Para quem é homem, né, para quem não é mulher e quer apoiar o Lola, pode doar para o Lola também, indicar amigas, porque nós somos realmente focadas só em mulheres, essa é a razão. E muito obrigada por terem me convidado, tá, Lohane e Catarina? Estou muito feliz de ter participado, de ter estreitado esses nossos laços com Damas de Ferro, de ter conhecido a Lohane lá em Porto Alegre, foi maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que outras oportunidades virão. As meninas do Lola estão sempre à disposição, Lohane. Se você precisar de alguém para falar de temas específicos, nós podemos sempre conseguir para participar aqui. Estou muito feliz de ter falado, então, para o Lola, para o pessoal do Damas de Ferro. Muito obrigada. Até mais, ferrenhos. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe para que as nossas ideias de liberdade cheguem ainda mais longe. Até mais. Até mais. Muito obrigada. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.